Galera, recentemente a gente viu o surgimento desse jogo aí, ó, que é o Body Cam. E como vocês podem ver, é um jogo bastante realista. Se você não acompanhou e não tá sabendo de nada, viu isso aqui agora, cara, esse jogo, ele é um dos jogos mais realistas que a gente tem da atualidade. Já tem um vídeo aqui no canal, tem bastante gente falando sobre ele, e ele é realmente com esses gráficos aí, não é fake. Um tempo atrás a gente viu o surgimento do Unrecord, de um trailer, outra parada. Um trailer na mesma estética e que nitidamente deu bastante certo. Muita gente viu aquele trailer, ficou impressionado, muita gente inclusive falou que o jogo era fake, que não podia ser um jogo tão realista. Tá aqui, um outro jogo bastante realista que já está disponível na Steam, que você pode comprar e jogar online multiplayer. O Unrecord tem outra proposta, que era a proposta de ser uma história, né? Você jogava como policial e tal, mas não saiu o jogo. E aí algumas pessoas foram lá, sim, isso aqui é outro jogo, tá? Body Cam é outro jogo. Pegaram essa ideia e criaram um outro jogo multiplayer nessa mesma pegada que também chamou muita atenção. Então nesse vídeo eu quero comentar por que esse jogo, Body Cam, ou talvez até o Unrecord, por que é tão realista. Eu tenho vários detalhes, eu esmiucei bastante aqui para que a gente consiga pensar juntos, tá? Para você que não me conhece, eu sou Nery Neto, eu cubro como jogos são criados e também jogos em geral aqui no canal. Se você gostar desse vídeo, dessa temática, se inscreve aqui, porque eu inclusive até ensino as pessoas como elas podem criar esse tipo de coisa, ou podem criar jogos em geral. Tem o meu curso aqui na descrição, inclusive eu adicionei aula de pós-processamento, que é uma coisa que se utiliza muito aqui na Unreal Engine para conseguir esses resultados, tá bom? O link pro curso vai estar aqui na descrição. Bora lá falar desse jogo nos aspectos gerais. Primeiro ponto que a gente tem que entender sobre Unrecord e Body Cam é que são jogos que não aconteceriam na indústria se não fosse a Epic Games, a Unreal Engine e a comunidade de desenvolvimento. Como assim? Um tempo atrás, lá para 2014, a Epic Games resolveu pegar o motográfico dela e dar de graça. Ó, vocês podem utilizar aí de graça, baixa, utiliza, não precisa pagar por ano. Se você nunca lançar nenhum jogo, tá tudo bem, você pode usar como hobby, é o que muita gente faz. E aí, com o tempo, ela começou a ganhar um dinheiro. Por quê? Porque a cada $1 milhão que um jogo desse aqui faz, eles têm que pagar 5% para Epic Games, mas só paga quando tiver muito sucesso. Então, quando isso começou o movimento também de uma comunidade começando a criar itens para disponibilizar para esses jogos. Então, muitos jogos da indústria estão saindo em Unreal, na comunidade indie, utilizando vários itens que podem ser utilizados dentro de um jogo. Então, o Body Cam é um jogo que utiliza muitos itens criados para Unreal Engine, que você aí, se você quiser, você pode comprar os mesmos itens que são utilizados aqui e passar a criar o seu próprio jogo. O que tem feito muitas pessoas entrarem nesse mercado, seja por hobby ou então justamente para ganhar uma grana, como investimento. Então tem bastante coisa interessante aqui e eu identifiquei vários dos itens que são utilizados aqui. Por exemplo, eles utilizam esse item Atmospheric House. E é lógico, muitos desses itens, apesar de eles estarem no jogo, algumas vezes eles vão lá e dão uma modificadinha. Mas vocês vão ver que vários mesmo são um mapa bem inteiro com pouquíssimas modificações. Então tem esse Atmospheric House, Industrial, Sci-Fi and Modular Oil Rig. Esse item aí, ele custa é grana. Tem também Shoot House, Kill House, Shooting Range, Training Arena, The Left From Behind, bafana. Tem o Apocalyptic Hospital. Esse é lindão e tá aí, os caras lançaram, tá aí uma atualização. Eles lá lançaram um mapa que eles compraram. E aí tem os sons também das armas, que muito provavelmente eles compraram um Modern Weapon Sound System, mas tem vários sistemas de arma que quando você está distante, o som sai bem diferente. Ele tem até alguns áudios que são spawnados que eles calculam, que vão além do que o motográfico faz, né? Que os caras que criaram o asset foram lá e trabalharam melhor o som da arma. E aí o core disso daqui utiliza o Advanced Locomotion System, que é um sistema de locomoção que foi criado para Unreal Engine 4, que depois passou para Unreal Engine 5 e que ele é muito famoso na comunidade de desenvolvimento de jogos de Unreal. Ele é bem batido, foi utilizado pelo Only Up, por exemplo. Vários outros jogos utilizam, muita gente nem percebe, nem sabe. Então, só que aqui tem um desdobramento que, o que parece, muito provavelmente, eles utilizaram um kit de multiplayer completo de FPS que já tinha suporte ao LS. Então, eles pegaram o suporte de multiplayer
bem pronto, e aí fizeram várias modificações, incluindo os mapas que já estavam prontos. Daí, a partir disso, a gente começa a ter uma série de perguntas, de questões sobre o uso de assets e tal. Eu não quero me estender muito sobre essa questão dos usos de assets, mas para mim é o seguinte: se muita gente está jogando, muita gente está se divertindo, e os caras foram lá e fizeram uma coisa que nitidamente as pessoas queriam, eu não vejo por que também ficar criticando tanto essa questão de, juntar, porque dá muito trabalho, tá? Mesmo assim dá muito trabalho. É lógico, não se compara ao trabalho de você fazer tudo zero. Mas dá muito trabalho você juntar tantas coisas diferentes e combinar para um gameplay. E um gameplay bom, legal. Um gameplay que muita gente não tá gostando, mas muita gente tá gostando e beleza. Acho que o grande problema disso daqui é pegar um asset pronto, como algumas pessoas fazem. Alguns casos específicos que tem gente pegando o item pronto e anunciando como se fosse, olha só o cenário do nosso jogo, tá? Tipo, kit, esse cenário aqui da Rússia. Ó, esse aqui é o nosso jogo pronto. Só o cenário. Não fez nada. Cara, tá rolando isso, tá? O cara não fez nada. Ele só, vai se passar nesse cenário aqui. Tipo, não avisou que aí tem pronto, nada. Esse tipo de coisa pra juntar financiamento coletivo. Aí é complicado. Mas não tô falando que você não possa fazer financiamento coletivo com itens prontos. Você pode, cara, só desde que você tenha transparência e tudo mais. E, enfim, e tem bastante jogo, tem jogo brasileiro de sucesso que utilizou packs prontos, que utilizou financiamento coletivo, e eu acho tudo bem. Acho que o grande problema é você não ter nada e só mostrar, e enfim. Aqui, nesse caso, tudo bem, eu acho que é interessante sim, porque o que importa aqui é um gameplay que as pessoas queriam, eles foram lá e fizeram. Mas por que tão realista, Neri? Vamos entrar em alguns conceitos aqui para que a gente entenda por que esse jogo, como que esse jogo consegue fazer com que... mas eu não acho realista. Beleza, tudo bem. Eu acho bastante fotorrealista, e eu tenho certeza que muita gente acha. Ele é bastante realista pelo ponto que... Um dos pontos. A texturização dos itens. Texturização é basicamente você aplicar uma textura, né, algo 2D, uma imagem 2D, a um objeto. Esse objeto ele tem um mapeamento 3D de como vai ser essa textura 2D nele, e depois ele tem ali as informações do material. O material vai pegar várias texturas e vai unir elas para que indique como que vai ser o quão metálico é esse item, o quão rugoso é, se ele tem uma superfície mais rugosa ou não, qual é a aparência dele no aspecto geral. E isso é muito importante, e eles acham isso nesses mapas de altíssima qualidade que estão à venda na Unreal Engine, e a Unreal Engine consegue computar com altíssima qualidade esses itens. A texturização, então, é um processo muito importante que ajuda a gente a ter essa visão de algo realista, mas não é o único processo, porque você pode botar isso e não ficar legal, não parecer, tá? Não parecer nada realista. Mas lembrando que real mesmo é a economia que você pode fazer utilizando a minha extensão para Google Chrome, que compara preços, histórico de preço, testa cupom, e aí você pode comprar o item no preço mais baixo sem ficar com aquela sensação de que tá levando o preço mais caro. É para Google Chrome para PC e tá disponível aí de graça. Baixe agora o Nerizômetro, o link tá aqui na descrição, você não vai se arrepender. E a texturização, quanto mais próxima da vida real, melhor, e é por isso que outra técnica que chama bastante atenção é a fotogrametria, que basicamente ela gera essa textura de itens da vida real e também transforma esses itens em 3D a partir dessa textura real. Então isso acaba fazendo com que fique muito realista, e a gente vê várias vezes isso sendo utilizado nesses jogos fotorrealistas, como por exemplo tem floresta, tem um cenário lá que é uma floresta, muito provavelmente aquela floresta é uma floresta cheia de fotogrametria, que eles pegam os itens da vida real e te pegam exatamente como ele é, e aí acaba sendo a mesma textura. Então você olha, você já está acostumado, você não tem nada mais real do que é real. Então muito desses assets que a gente vê utilizam de fotogrametria. E aqui entra um ponto que a gente pode pensar assim, tá, então a qualidade dos itens aqui é o que... Não é só isso, como eu falei. Por quê? Porque a gente tem um limite do quanto a gente pode interagir com um jogo, com um filme ou algo assim. Então, o que acaba sendo fundamental é a referência subjetiva que a gente tem de algo. Pô, Neri, como assim referência subjetiva? Não é a fidelidade, não é só a fidelidade dos modelos ou das coisas que a gente interage, mas a nossa experiência prévia com isso. Isso aqui é muito forte.
Por exemplo, você pega um livro. Cara, um livro não tem nada menos imersivo assim, né? Se você parar pra pensar, do que uma folha de papel. Como é que você vai entrar no mundo através de um livro, de uma folha de papel? E ainda assim, muitos autores e muita gente consegue se conectar através de um livro, de pegar essas histórias e viajar. Isso acontece por causa dessa referência subjetiva. Muitos autores, eles utilizam uma técnica que é o do pormenor inútil, que é algo que parece ser completamente nada a ver, quando você pega e lê, pô, que o cara, né, falou esse detalhe, mas aí você consegue se transportar. Esses autores, às vezes, eles falam assim no livro, ó, o cheiro de livro novo. Né, ela entrou na sala e aí tinha o cheiro, pegou o livro na mão, o cheiro de livro novo, a chaleira apitando ao fundo, e aí o cheiro de terra molhada, várias coisinhas assim que despertam a nossa memória, os nossos sentidos, o cheiro de grama recém-cortada, o som distante de uma sirene. E por aí vai. Tudo isso são memórias que a gente tem dos nossos sentidos, de coisas que a gente viveu. E quando isso é mencionado, isso ativa na nossa cabeça. Isso fica mais fácil de a gente vivenciar o que está sendo dito, o que está sendo passado. E aqui a gente tem exatamente isso com o Body Cam, com essa estética e com tudo isso que reflete essa questão de um policial armado ou uma pessoa armada com esse ângulo de câmera Body Cam. Uma câmera no próprio corpo. Então uma câmera de menor qualidade, não é uma câmera de altíssima qualidade. Isso acaba ajudando porque você pode utilizar itens que nem são tão fotorrealistas assim, mas que por estarem sendo transmitidos por uma câmera de qualidade inferior, acaba se passando, entendeu? Acaba passando numa boa. Se você pegar alguns mapas que são utilizados, você até consegue ver que alguns deles nem são tão fotorrealistas, mas quando eles são colocados nessa estética e com essa câmera, aí dá boa. Inclusive no motor gráfico que a gente tem é exatamente uma câmera. A representação visual que o jogador tem é de uma câmera. Tudo está sendo passado. A câmera aqui tem todas as qualidades que uma câmera na vida real tem. Então ela tem a angulação, ela tem a distância focal, tem a sensibilidade do sensor, e tudo isso ajuda a gente a se transportar para isso, sabe? A gente, hoje a gente utiliza muita câmera, a gente está muito acostumado todo dia a ver alguém filmando alguma coisa, então esse chacoalhar de câmera, o áudio, essas percepções, a gente consegue se transportar com muito mais facilidade e não precisa ser tão realista, porque a gente vai brincar com essa referência subjetiva, então os itens eles podem até ser mais quadradões que a gente não vai perceber. Essa questão da subjetividade, de como a gente se relaciona com as coisas, é extremamente forte. Se você pegar um Call of Duty, colocar essa visão aqui, por causa dessa questão da referência, você vai ver que vai se tornar um jogo muito realista. Você pode pegar Gmod, você pode pegar o Cyberpunk, todos esses jogos já têm cenários da hora. Se você colocar essa visão de uma câmera que estoura bastante, né, a iluminação, que tem aberração cromática, essa distorção, tudo isso você vai ver que vai ficar muito realista. E aí o áudio é fundamental para que você tenha essa percepção, e o áudio aqui ele é bem trabalhado, tá? Tanto nas armas, com os packs que eles utilizaram, e também nessa questão da movimentação, ficou sensacional. Sem o áudio você nitidamente sairia daqui. E aí também nessa questão de subjetividade, de realismo, de por que uma coisa pode parecer mais real que a outra, a gente tem o trailer do On Record versus o que a gente tá vendo no jogo do Body Cam. E tem gente falando assim, tem gente que tem bastante dificuldade. Isso é bem interessante porque muita gente falou que era fake. Inclusive pessoas que, na teoria são especialistas em 3D, em edição de vídeo. Mas é bem interessante porque nitidamente era um jogo, o On Record, tanto que a gente tem um gameplay muito parecido, mas ainda assim tem gente falando que o On Record é mais realista. Nossa, mas eu vi o trailer e achei muito mais realista. Lá no trailer a gente tem várias outras coisas que deixam mais realista. Por quê? Porque é um trailer, cara. Você consegue, aqui é um gameplay. Num trailer você consegue editar e contar. E outra coisa, narrativa. Lá no trailer eles pegaram as melhores partes e tem uma dublagem, shots fired, tá dando tiro aqui, e aí eles colocam um ritmo, eles mostram muito pouco a movimentação dos personagens, que é uma coisa que quebra um pouco o clima. Então é algo mostrado pra você do jeitinho que eles querem, pra mostrar, olha só isso daqui, isso aqui é muito realista, o máximo de qualidade, e pra te prender daquele jeito ali. É lógico que vai ser mais realista, e é um trailer muito bem feito. Os trailers aqui do Body Cam não foram tão bem feitos quanto o trailer do On Record. Tem essa questão de você conseguir fazer uma coisa de uma narrativa melhor. Mas é um jogo, é a mesma coisa. E aí se eles passarem isso pro gameplay,
o On-Record vai ser um jogo que vai acabar sendo mais realista. Inclusive, eu acho que o cuidado que se tem no On-Record os caras tiveram... E aqui no Board Game foi uma oportunidade de indústria. No On-Record eu já não sei. Eu acho que foi uma coisa que os caras tinham muita vontade e estão fazendo. Não sei como é que vai ser o lançamento disso e tal. Mas eu até entrevistei o cara que tá... O animador... O cara que criou as animações pro On-Record. E esse cara, que é um menino de, sei lá, 19, 18 anos, eu entrevistei, a entrevista tá completa aqui no canal. Ele... Cara, se você pega ali a animação no começo do trailer, aquela animação foi feita com base em referência de um policial, sabe? De um vídeo de um policial na vida real. Então, essa referência das coisas como elas acontecem na vida real sendo passadas para os jogos, logicamente, te cria uma imersão maior. E aí, a gente tem que lembrar também aqui que o Record utiliza o mesmo sistema de movimentação que é utilizado aqui no Board Game, e utiliza as mesmas técnicas dos mapas aqui também. Inclusive tem um mapa que é o mesmo, eles utilizam o mesmo mapa, mesmos itens do mesmo mapa, e tem o mesmo estilo de pós-processamento. Então, não vai ser gritante, eu acho. Muito difícil ser gritante a diferença de qualidade visual e tal. E aí, pessoal, tem as técnicas de desenvolvimento que eu vou comentar agora com vocês. Então eu abri o motor gráfico Unreal Engine e só para mostrar para vocês o que são essas técnicas, né? E não dá para esgotar esse assunto porque tem muita coisa que daria para mostrar, mas dá para falar de algumas coisas. Toda essa parte aqui visual que consegue dar essa cara de body cam pode ser feita utilizando pós-processamento. O pós-processamento ele vai pegar os quadros que são gerados pelo motor gráfico e logo após esses quadros serem gerados, ele vai adicionar uma camada extra, uma camada de pós-processamento. Por isso que é pós-processamento, o nome é bem autoexplicativo. E nessa camada você pode colocar várias coisas, você pode colocar efeito de ruído na tela, pode deixar as bordas mais escuras, pode fazer aberração cromática, que é algo bastante comum, então você pode separar as camadas de azul, verde e vermelho, toda essa parte de efeitos de câmera, cintilação, tudo isso, até essas coisas que ficam na tela como numerozinhos, você também pode utilizar, mas daí você pode utilizar widgets também. Então dá para você adicionar muita coisa, e o pós-processamento é o que muitas vezes vai dar essa cara de... É muito importante, tá? Você consegue alterar até pelo pós-processamento as informações de como a câmera vai se parecer. Então, de como a câmera vai se comportar. Todas as opções de câmera, de reflexo, tudo isso você pode adicionar no pós-processamento. E aí você vai fazendo vários detalhezinhos para que o gameplay ele fique mais parecido com o que você quer. Aqui, querendo ou não, os caras tiveram que trabalhar para fazer esses ajustes finos. E com certeza deu bastante trabalho, mas é bem nítido que eles utilizaram muitos itens prontos, assim... Muito provavelmente eles não tiveram uma equipe de modelagem, por exemplo, ou nada disso. Pagaram uma equipe bem reduzida ou fizeram eles mesmos, mas, enfim. Então, como exemplo, tem um mapa que foi um mapa que eles utilizaram, tá? Um prédio abandonado russo. Eu tenho esse mapa, que você pode comprar, está disponível. Você pega esse mapa e aí, a partir disso, você altera essas configurações de pós-processamento. Você adiciona essa curvatura com um material, eu explico isso no curso, tá? Eu até gravei uma aula só dando essas dicas de como você pode utilizar isso, mostrando em mais detalhes. Você pega e coloca esse material nesse pós-processamento que é espalhado para o mundo todo ali, para aquele cenário todo. Você adiciona essa curvatura e depois você adiciona esse efeito de gravação, né? De VHS. Você pode acrescentar esses ruídos, film grain, tudo. E eu peguei o mesmo sistema de locomoção deles, coloquei no personagem, coloquei para andar no mapa em dois cenários bem realistas, como esse da Rússia, que como vocês podem ver é bem bonito, bem interessante. E depois eu peguei e coloquei também nesse cenário de floresta, que é uma floresta fotorrealista. E aí é aquela coisa, você pode exagerar ou pode diminuir, vai fazendo os ajustes até ficar exatamente do jeito que você quer. Mas eu achei que é um resultado bem legal até, porque eu só juntei, eu não fiquei trabalhando nem nada nesse sentido, e ficou bem interessante, né, cara? Ficou, sei lá, bem fotorrealista até.
ainda assim você precisa saber mexer no motográfico, precisa saber o caminho que você tá. Não é só chegar e, vou juntar aqui, pô, não, dá trabalho, tá bom? Não é assim a coisa mais fácil do mundo, mas é possível e com o tempo, conforme... Primeiro você precisa saber mexer no motográfico, depois você precisa, né, ir treinando e testando os conceitos até que você chegue num resultado tipo esse, que você consiga fazer um resultado tipo esse, mas não vai ser de uma hora para outra. Então, de qualquer forma, eu tenho até aulas no meu curso sobre criação de cenários realistas com algumas dessas técnicas, aula de pós-processamento, mas eu também tenho aulas de como você pode navegar no motográfico, como você pode criar o seu primeiro jogo, como que você pode fazer essas coisas para, de repente, criar não só isso daqui, às vezes isso daqui para você não é algo interessante, você quer criar coisas diferentes, para você conseguir contar a sua história. O link para o curso vai estar aqui na descrição e é isso. Então, só para revisar aqui, porque tem a galera que tem dificuldade de entender, por que então que é tão realista? Porque às vezes eu falo e a galera, nossa, falou, mas não disse nada, porque tu não entendeu, né, cara? Então, assim, ele é muito realista porque ele utiliza itens de altíssima qualidade, itens 3D, cenários de altíssima qualidade. Ele é muito realista também, porque ele utiliza de técnicas como fotogrametria, então a texturização desses itens também é muito bem feita. Tem essa questão da referência subjetiva, que são essas questões envolvendo memórias que a gente já tem, experiências que a gente já tem, aqui no caso principalmente da questão do body cam, né, do fato de ser uma câmera, e aí nisso pinta o áudio e tudo mais. E tem as técnicas de desenvolvimento aqui e a utilização do motográfico Unreal Engine 5, tá bom? Tá claro agora? Eu tô falando especificamente com aquela pessoa que é muito chata, que tem dificuldade em entender e aí às vezes ela fica com raiva, e aí... mas é normal. Eu sou Nery Neto, aqui nesse canal eu cubro games e como eles são criados. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo. Grande abraço, tchau, tchau. Fui!